Então hoje nós vamos bater um papinho com uma terapeuta incrível, que tem uma energia incrível. E vamos falar hoje de um assunto bem interessante, né? Que para muitas pessoas deixa de cabelo em pé, pé atrás. Eu já experimentei, não tem bicho de 7 cabeças, tá? Mas vamos, eu vou convidar vocês, nós vamos falar sobre hipnose, a terapia através da hipnose. E aí, o que é que você acha sobre isso? Você já pensou em fazer uma terapia assim? Pois é, a terapeuta de hoje, Simone Veiga, já está aqui e nós vamos chamá-la para começar esse bate-papo. Então, eu estou bem curiosa para saber sobre essas questões de hipnose, de terapia sobre hipnose, de saber como é que eu já fui hipnotizada. Eu sei que eu já fui diretamente por um terapeuta, mas assim, sem o terapeuta, como assim? Antes de você entrar nesse assunto, eu vou pedir que você fale um pouquinho sobre a Simone. Quem é a Simone que está chegando em João Pessoa? Como é que você chegou a se tornar terapeuta? Nos conta um pouquinho sobre você. Então tá, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, teu, da Casa Amarela, a gente fazer essa parceria, né, que tem sido muito legal para mim, que estou chegando de fora. Eu estou em João Pessoa faz somente 4 meses, então é bastante recente, né? Eu venho de uma formação também, que na minha época era na área da saúde, né, eu sou bióloga, e eu me dediquei durante 23 anos da minha vida atuando na parte de legislação e gestão ambiental. Então eu trabalhei, fui professora na universidade, eu trabalhei em multinacional, em empresas de grande porte, fui subsecretária municipal, tive cargos de consultoria, e durante todo esse tempo, a minha vida foi dessa forma até 2012, quando aconteceu algo na minha vida que mudou drasticamente a minha trajetória, né? Eu fiquei desempregada, então eu tinha na época 40 e poucos anos, 20 anos de experiência profissional, especialização, mestrado, atuando, né, ativamente nessa área, e me vi numa situação muito ruim, porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? E nesse meio do caminho, eu acabei voltando, eu morava em Aracaju na época, eu morei no Nordeste já durante 12 anos, eu acabei voltando para Porto Alegre e tive que cuidar dos meus pais, fiquei com meus pais, eram 2 idosos e eu tinha uma criança que na época tinha 1 ano. E acabou que eu passei esses anos todos nessa questão do desemprego e auxiliando a minha família e não consegui uma colocação no mercado. Chegou um belo dia que eu disse, meu Deus, eu acho que agora não tem mais o que fazer. Quando eu completei 50 anos, eu vi que a minha vida tinha que mudar, mas que eu não tinha mais como dar continuidade à minha área profissional. Eu tinha que fazer outra coisa. E eu sempre gostei da área terapêutica. Desde os meus 15 anos, eu tive contato com terapias holísticas, né? Minha mãe fazia tratamento durante muitos anos. E eu também sempre fui atendida. Quando a mãe ia, eu pedia para ser atendida junto, porque eu sempre gostei de acupuntura, reiki, né? Cromoterapia, terapia floral, enfim. E aí, durante todos esses anos, eu disse, meu Deus, eu acho que agora a minha vida vai mudar. Porque daí eu precisei me cuidar e eu vi que eu podia também auxiliar e cuidar dos outros. E aí eu comecei a trajetória de terapia. Eu comecei a estudar constelação familiar, né? Eu fiz 2 cursos de constelação familiar, inclusive uma é uma especialização. Eu estudei constelação organizacional, direcionada às empresas. Fiz um outro curso também de desenvolvimento humano. Então, em 1 ano, eu fiz 4 cursos estudando de segunda a segunda. Então, porque eu não tinha mais tempo a perder, né? Eu disse, eu tenho que mudar de área e eu tenho que correr no tempo, né? Isso. E um desses cursos foi o de hipnose clínica.
A gente fala de hipnose, Samara, a gente tem que ver muito a questão da ética, de como abordar isso com as pessoas, né? Isso foi prioritário. Quando um amigo meu, um colega meu, me disse assim, Simone, tem um curso de hipnose. E eu sempre quis fazer um curso de hipnose, porque eu acho a hipnose uma ferramenta fantástica. Sim. Na autoajuda, né, na pessoal. Então, foi uma coisa que para mim foi assim, um encantamento imediato. Né? Eu sempre quis e nunca achei um curso que atendesse, assim, há muitos anos atrás, porque ainda é algo, não como ciência, mas como tratamento clínico, ele ainda é muito novo. Né? Nós falamos aí de pouco tempo. Né? Apesar da hipnose ela ser abordada desde a época que o ser humano existe, ela é muito antiga, né? Mas como ciência, como ferramenta terapêutica, ela ainda é bastante recente. E também as pessoas ainda têm muito receio. Tem pessoas que têm medo, e isso a gente vai tratar aqui daqui a pouquinho também sobre isso, né? Isso. Então, nos explique. Como é que acontece essa questão da hipnose? Como é que ela atua na nossa vida? Fala com... Ok. Clareia as nossas ideias. Tá certo. Aqui, quando eu conversei com a Samara, para quem está nos assistindo, muito obrigada pela participação, né? O pessoal que está chegando. Eu queria trazer algo que fosse bem direcionado ao público leigo, né? Então, para que a gente pudesse desmistificar essa questão tão técnica e ficasse algo real para que a gente conseguisse entender. Eu vou abordar 2 aspectos da nossa mente, só para a gente começar a entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Que é o consciente e o subconsciente. O que é o consciente que a gente fala, né? O consciente são os nossos pensamentos racionais. É o que nós estamos aqui conversando, é o que as pessoas estão entendendo o que nós estamos falando e processando na sua racionalidade, na compreensão do seu pensamento. E temos também o subconsciente. É o que processa as nossas emoções, é onde estão as nossas dores, é aquilo que nós registramos na nossa mente, mesmo sem que a gente tenha a noção racional dela. Então, é um barulho que a gente ouve e que não é processado na nossa consciência, e é algo que alguém diz para nós e na hora nós não damos muita bola, e aquilo é armazenado no nosso subconsciente. Então, ele tem uma abrangência muito grande na nossa mente, e eu digo mente, não cérebro, né? Porque a mente, ela engloba muito mais que o cérebro, ela envolve o nosso organismo como um todo, e ela está ali presente, todos os dias, sem que a gente se dê conta. Então, isso é o consciente e o subconsciente. Onde é que entra a questão da crença, né? E aqui a gente pode entrar um pouquinho no porquê que as pessoas, algumas têm esse receio, esse medo, essa coisa do... Até hoje eu passei uma situação, foi bem interessante, eu estava no banco, e se ela estiver me assistindo aqui, né, agradeço a participação, e eu comentei da hipnose, e ela disse que tinha medo. Eu disse, as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Né? Por quê? Porque os filmes do início do século, eles abordavam situações de abuso muito graves. Então, as pessoas eram induzidas a fazer alguma coisa. Era aquele monstro terrível que aparecia. Era alguém que entrava na mente de outra pessoa e fazia com que a pessoa cometesse atos que não gostaria. Então, os filmes do início do século, eles são filmes terríveis, né, horrorosos. E que, claro que toda sugestão que a pessoa recebe, se ela acredita que aquilo é verdade, aquilo realmente acontece. Isso. As terapias, como um todo, elas só vão surtir efeito num tratamento, não numa cura. A gente faz um tratamento. Né? Isso. Qualquer médico, qualquer terapeuta, ele faz um tratamento. Então, ele vai utilizar de ferramentas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E então, as pessoas criaram esse medo, ficaram com esse pavor do que era a hipnose. Então, aquilo que a gente chama de hipnose de filme, hipnose de palco, que é aquilo que induz as pessoas a fazerem, ter determinados comportamentos, né? Por exemplo, imaginem agora que vocês, após uma indução,
que vocês estão vendo as pessoas sem roupa, Uhum. vamos supor. Né? Então, são ferramentas, técnicas da própria hipnose, mas que faz com que sejam uma apresentação, como existe, né? Nos Estados Unidos existe isso. Que é chamada hipnose de palco, né? Hipnose de palco. Não é a hipnose de tratamento que nós estamos falando aqui. A hipnose clínica, ela é um instrumento cientificamente comprovado que nós atuamos dentro, através da utilização do subconsciente, a gente usa a linguagem para criar uma nova realidade. Isso que é a hipnose. É utilizar a linguagem do terapeuta para que ele crie uma nova realidade. Que nova realidade é essa? Uma realidade que ele busca para o seu bem-estar. Então, a pessoa só aceita, o interessante é isso, a pessoa só aceita, dentro do seu subconsciente, mudar algum comportamento no momento em que ela se deixa aceitar. A pessoa não vai entrar numa hipnose clínica séria na mente de alguém para que ela faça alguma coisa que ela não quer. Até porque o subconsciente ele bloqueia. Então, aquilo que as pessoas dizem assim, eu vou falar segredos. Não, você não vai falar segredos. Porque o seu subconsciente ele vai lhe proteger de modo a que você trate a sua situação de uma forma real. Outra interessante, né? Que a pessoa vai dormir. Eu vou dormir, vou apagar. Né? A pessoa vou desmaiar, né? Não, você não vai apagar, você não vai dormir. Não é o objetivo que durma. Mesmo numa indução mais profunda, como eu já fiz uma indução mais profunda, a pessoa dormiu. Dormiu, apagou. O que o terapeuta tem que fazer? Tu tem que trazer a pessoa à tona, tu tem que deshipnotizar, né? Tem que trazer ela à tona novamente e fazer uma indução mais leve. Porque ela tem que escutar. Ela precisa estar consciente dela tem que compreender o que o terapeuta está falando. Porque todo o processo que vai ser feito de acompanhamento da indução, de um processo de hipnoterapia clínica, ele é acordado com o paciente. Então não é uma coisa assim que as pessoas acham, é um passe de mágica, né? Então, por estar consciente, quando a gente vai sendo hipnotizada, eu entendo que é por esse motivo que a gente acha que não está acontecendo nada. Porque a gente acha que está inventando tudo aquilo. Né? A sensação que eu tive foi essa quando eu fui hipnotizada. Nada, não estou sendo hipnotizada coisa nenhuma. Mas eu já estava hipnotizada. Sim. Mas você está consciente o tempo todo. Está consciente, tu está escutando e aquilo está agindo no teu subconsciente para mudar outra realidade. Né? Eu vou contar através de uma história, de uma metáfora, né? Interessante. Duas histórias. Primeiro, um caso que eu tratei, da história das crenças, né? O que é a crença? A crença é um pensamento criado, é algo que foi induzido a você acreditar naquilo como algo real. Isso é uma crença. Então, por exemplo, né, um caso que eu tratei. A pessoa sempre foi induzida, porque muitas das crenças são colocadas no subconsciente quando a gente ainda está na infância, na primeira e na segunda infância. Então, tu vai para a escola e ela tinha uma professora que dizia que ela era burra, que ela não quer aprender nada, que era uma pessoa que sofreu um trauma, um acidente, e que ela ficou com uma lesão, então que ela era extremamente incapaz, incompetente, né? E olhando, né, eu conheço a pessoa, tratei ela e tudo, uma profissional maravilhosa, uma pessoa super inteligente, não tinha nada a ver com aquela crença que a professora colocou. Mas ela cresceu com isso, acreditando nessa incapacidade. Isso acontece com todo mundo. Muitas pessoas crescem acreditando na sua incapacidade, na sua insegurança, no seu medo por algo que ele pode ser real ou ilusório, né? Real ou ilusório. Um medo real ou um medo que tu criou. Acha que tem aquele medo. Né? Então, a hipnose ela vai tratar disso. Né? E esse caso foi bem interessante, porque foi interessante a sessão, porque xingou a professora. Então, coloca para fora muitas emoções
que na época, como criança, tu não podia fazer, né? Não poderia fazer, mas como adulta pode. E aí tu faz a ressignificação também do perdão. Porque a pessoa também não tinha essa intenção, né, real pela sua imaturidade de lidar com o assunto. Então são coisas que casam, né? Não é só botar a raiva para fora, a gente tem que ressignificar aquele sentimento. Não vai deixar o paciente com um sentimento de culpa, de raiva, pelo contrário, a gente tem que tratar. O que você falou me veio assim, quando colocam essas crenças na nossa vida, desde pequeno, de certa forma, é uma hipnose. Nós Sim. estamos vivendo uma vida hipnotizadas, até que a gente desperte para isso. É interessante, isso aí. E aí, aquele título que tu perguntasse, né, que a gente estava falando, que você já foi hipnotizado e não sabe, Sim. De que forma isso? Quando nós fazemos uma oração, nós entramos num estágio mental diferenciado. Quando tu faz uma meditação. Até porque toda a hipnose é uma auto-hipnose. Então, depois que a gente sabe a técnica de hipnotizar as pessoas, da hipnose clínica, a gente consegue fazer na gente. Eu fiz já algumas vezes, inclusive para me libertar de certas crenças. Seria como autossugestão? Mais ou menos, só que de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Mais aprofundada, né? Ela tem as etapas da indução, de aprofundamento, né? Tem várias etapas, a contagem, numeração, né? Então tem toda uma sequência para entrar na hipnose. Né? E o outro exemplo que eu queria contar um pouco, uma outra, na verdade é uma metáfora interessante, é a questão do cérebro, da nossa mente, que funciona assim. A gente, vamos dar um exemplo, sempre a gente pega o mesmo caminho, o mesmo trajeto para trabalhar, para estudar, tu segue sempre a mesma estrada. Certo. Aquilo que tu conhece. Né? Então, tu segue aquele caminho sagradamente. Mesmo que ele seja um caminho difícil, mesmo que seja um caminho de dor, mesmo que seja um caminho que tu diz assim, puxa vida, queria ter uma outra opção, mas eu não tenho. Né? Não tenho, porque muitas vezes aquela opção do não ter é um comodismo. Acostumar com as dores e se acostumar com os problemas é mais fácil do que encontrar soluções. Então é a frase do Bert Hellinger, né? Ele diz assim, sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Porque encontrar solução dói. Vai ter que cavar um buraco e vai ter que encontrar solução. Então tu vai sempre na mesma estrada. Um dia tu descobre que tem a possibilidade de uma estradinha que vai lateral, ainda de barro, meio ruinzinha, dentro do mato, e aí tu resolve ir por essa trilha nova. Em vez de ir pelo caminho da dor, tu resolve ir por outro caminho novo e desconhecido. E aí tu começa a ir 1 dia, 2 dias, 3 dias, e segue aquele caminho que era anteriormente um caminho fechadinho, né, de mato, ele começa a ser uma estrada, de tantas vezes que tu vai passando por ali. O que eu quero contar com essa metáfora, né? Uma metáfora. Que às vezes a gente está acostumado num caminho mental de dor e sofrimento, porque a gente não viu que tem aquela ruazinha do lado. E que aquela ruazinha pode te salvar daquela dor que tu está sentindo. E pode ser a estrada mais feliz para o teu caminho do resto da tua vida. Assim que funciona a hipnose. É uma nova... um novo caminho. E o que ela trata? O que a hipnose pode tratar? Né? Eu falei no início, né? Não é milagre, né? É ferramenta, é um processo. Ela pode tratar insônia, né? Reduzir a ansiedade, crenças limitantes, como nós acabamos de dar o exemplo da crença, né? Ah, eu sou burra, eu sou insegura. Não, alguém falou ou disse na tua vida que tu é burra, que tu é insegura, né? Problemas emocionais. Então, ela tem uma gama de atendimentos que podem ser tratados
dentro das sessões de hipnose. Me fala uma coisa, teve uma pessoa que perguntou aqui se esse tratamento pode ser aplicado com pessoas que estão vivendo a depressão. Como é que funciona com uma pessoa depressiva? Existe alguma contraindicação? Fala um pouco. A questão da depressão, ela tem vários estágios e depende muito da medicação, né? Então, tem pessoas que têm uma depressão leve, tem pessoas que têm uma depressão mais profunda, tem medicamentos controlados que a pessoa toma. Então, isso tudo, ele é feito numa anamnese. O que é uma anamnese, né? Vamos explicar para o pessoal aqui, né, o que é. A anamnese, gente, é uma entrevista que se faz de 1h30, onde a pessoa... eu faço todo o levantamento da vida clínica dela. Então, ela vai dizer se ela tem alguma doença, se ela sofre de algum transtorno, se ela toma medicamento. Então, essa questão da depressão depende do quadro da pessoa, do medicamento e se ela precisa de algum acompanhamento com o médico junto, tá? Em geral, não há problema nenhum, tá? O que tem mais de limitação é a questão da esquizofrenia. Tá. Tá, esquizofrenia. Sabe que é real, então, né? Então a depressão depende muito do quadro, mas geralmente não tem problema. A partir de que idade esse tipo de tratamento pode iniciar? Eu indico, normalmente, com criança é mais delicado, né? Mas a partir da adolescência não tem problema. No momento em que ele tem a consciência de que aquilo vai ser um tratamento e que ele consegue verbalizar e entender as situações que ele vive de angústia e o que ele quer ser tratado como dor, né? Eu tenho medo do escuro. Vamos pegar um exemplo. Vamos ver onde é que está o medo do escuro. Ele pode ter sido trancado num quarto escuro, pode ter faltado luz, ele estar sozinho na casa e ficar com medo. Várias situações podem se apresentar. Então, no momento que um adolescente começa a ter a consciência daquilo que ele quer tratar, é o momento ideal. Muito bom, né? Então, fala um pouquinho como é que você faz esse tratamento. São por sessões? É uma sessão só? Isso. Como é que funciona? Certo. Como é que funciona? Eu trabalho da seguinte forma, né? A gente faz primeiro a anamnese, que é essa entrevista com esse detalhamento, e traçamos a partir dali o que a pessoa, conscientemente, ela acha que ela tem de problema. Porque, às vezes, tem uma situação interessante. Às vezes, a pessoa diz que o problema é X e, na hora da sessão, aparece o Y. Né? E aí? Na hipnose clínica, tu não pode ter roteiro. Tu tem que ter ferramenta para conseguir tratar a pessoa e fazer com que ela saia desse sofrimento. E aí, tu tem que ressignificar, muda tudo. Tu tem que ressignificar, saber por que aquilo está acontecendo, contar, levar para um lugar seguro, tira do sofrimento, né? Demonstra que tu está ali, junto. O que a gente faz, como tu me perguntasse? Então, é uma anamnese, né, que ela pode ser feita online, porque ela é todo um roteiro, né? São perguntas, é como se fosse uma entrevista, que é uma sessão. Talvez uma das sessões mais importantes, né? Eu acredito que uma das mais importantes. E aí se traça um roteiro de 4 sessões, uma por semana, para não ficar um lapso muito grande e nem, né, um curto espaço de tempo. Então, tu tem que ter um espaço para o subconsciente atuar naquele problema, né, resolver aquela situação. Não resolveu na primeira sessão, geralmente se resolve. Mas não resolveu, é um problema mais profundo, algo mais que requer um aprimoramento e tal. Se faz na segunda sessão e se acompanha. Né? Precisa mais sessões, Simone? O que acontece? Não tem problema, se continua a sessão. O que é importante salientar? A hipnose clínica, ela é uma terapia breve. Terapia breve é algo que tem início, meio e fim. A gente não vai ficar fazendo hipnose clínica com a pessoa durante 20 anos. Deus me livre. A gente, né? Não, tá? Não é o objetivo. O interessante da hipnose é o tratamento direcionado. Então, é resolver aquele problema. E por isso que eu acho que eu gosto tanto. Né? Tu te libertar daquela dor, daquele apego, daquele amor que tu não te desfez a vida inteira. Tem gente que sofre com isso. Tem, com certeza. E é mais comum do que a gente imagina. E as pessoas não sabem que isso pode se libertar através da hipnose.
Olha que legal. E É como muito é legal. um tratamento imediato, né? É uma É, solução imediata, porque é uma mesmo solução que imediata. precise de mais sessões, Exato. mas não é uma Imagina. extensão. Exato. Não vai ficar 20 anos tratando aquilo. Não. Tu vai Em resolver um aquilo em mês duas, três você pode sessões, que às resolver. vezes sofreu 15, 20, 30 anos atrás. Né? Exato. Né? Então, em um mês, algo que você está a vida inteira sofrendo, você pode resolver o problema. Sim, Olha que legal, isso é é fantástico. muito legal. É fantástico. É fantástico mesmo, né? Então, justamente por essa questão da possibilidade de criar um novo caminho neural, né? Exato. Tem algumas pessoas aqui que estão se manifestando, dizendo que tem Ah, interesse em fazer, que gostaria de ser hipnotizado, que gostaria de fazer o tratamento. Depois disso aí, você vai dar continuidade ao seu tratamento, tá? isso. Não é uma coisa assim aleatória. Tem que Isso. ser algo que você queira realmente tratar, cuidar, né? Do tempo. Tá? A duração. Então, a anamnese dura em torno de 1h30, 1h e pouco, tá? Que é essa feita online, que eu tenho questionário, eu faço pelo Zoom, eu agendo o horário com a pessoa e a gente atende aqui pelo Zoom. A sessão a sessão prática, digamos assim, né? A sessão prática dos quatro atendimentos, ele é feito, dura em torno de, no mínimo, 30 minutos a 1 hora. Tá? Porque daí a gente retoma o que a pessoa quer tratar e faz um fechamento. Realmente, quando a gente tem um atendimento de hipnose clínica, a gente se veste com a outra roupagem, com a roupagem da terapeuta. Né? Aqui a gente está nessa conversa aí descontraída e tal, mas é bastante tranquilo. Né? Vão gostar. Não sei se falou sim porque gostaria só de experimentar a hipnose, por curiosidade. Teve. Natália falou que tem medo, então é Sim. algo depois para conversar, para tirar esse medo, porque realmente não tem necessidade desse medo. Isso é um tabu, isso é um mito. Não existe São os isso. mitos, Eu os vou mitos da ficar hipnose. hipnotizada. Não Não vamos existe nesse isso, lado. gente. Foi bom tu falar isso, não existe. Ninguém fica hipnotizado, porque teve uma pessoa que me disse assim, como é que eu saio da hipnose? Como é que eu volto? Não é como é que eu saio, como é que eu volto? Eu disse, mas não volta, gente, vocês não vão para lugar nenhum, vocês estão presentes. Exato, é muito similar, Simone, à regressão. Quando eu Sim. falo, eu faço a terapia reencarnacionista, que dentro desse tratamento tem regressão terapêutica. Então as pessoas ficam com muito medo, mas eu vou regredir, eu não vou voltar. E aí, gente, o nosso corpo está ali, você está consciente, você está conversando com a pessoa, só que está acontecendo uma mágica ali dentro, só isso. Né, que vai te ajudar a resolver as suas dores, as suas angústias, os seus apegos, né? E deixar você mais leve, mais solta, mais feliz. Eu queria só fazer uma colocação interessante que me ocorreu agora, que a hipnose, ela também auxilia na questão do desapego. Tu falaste a questão do desapego, né? O desapego e a aceitação. Como nós passamos por um processo de pandemia, eu criei um programa que se chama Reviver Após o Luto. Né? Foi o primeiro programa que eu criei quando eu comecei a estudar as terapias. Cabe aqui salientar por quê? Porque muitas vezes a gente está sofrendo com esse, não somente com essa morte em decorrência da pandemia, mas com a morte de outros aspectos. Morte de relacionamento, como a gente falou do desapego, pode ser tratado com a hipnose. Desapego amoroso, desapego de relações, né? Então, a morte de uma mudança, né? A morte de um desemprego. Transição de então, carreira. Ressignificar um desemprego, né? Que tanta gente passou por isso. Então, a terapia breve, ela vem atender também, junto com a hipnose clínica,
essas dores que são as que nós passamos recentemente nesses 2 anos. Tá? E o reviver após o luto foi justamente em relação a isso. Né? Eu utilizo a hipnose para a pessoa aceitar aquele que partiu sem se despedir. A pessoa tem que estar pronta para a aceitação. Né? Você tem que ter vivido as etapas do luto, no caso de uma morte, para aceitar esse desapego e deixar a pessoa partir. Gente, é um alívio para o coração, vocês não têm noção. Eu fiz com uma pessoa na Bahia, e ela sofria 12 anos com a morte de um irmão, e a gente conseguiu ressignificar aquilo. Foi uma das coisas mais fantásticas que fez, foi muito legal. Isso é individual, não é? Individual. Sim. A importância da seriedade das terapias e do respeito. Sim. Acho que o mais importante nessa, Mara, é o respeito às pessoas. A gente está lidando com o ser humano e com a vida delas, né? Exatamente. Os sentimentos dela. Então, ela se abre para aquilo que ela acredita em ti. Então, tu tem que ter um respeito e um amor e um carinho muito grande de acolhimento. Isso. Que eu acho que é a mensagem mais importante que fica, né? Em qualquer terapia que seja. Isso. Organizacional, familiar, desenvolvimento humano ou a própria hipnose. Tudo precisa disso, né? Não tem como fazer. Essa é uma parte que não tem como fazer diferente. Não tem. Faça sua mensagem final para o pessoal que ficou, para os que entraram e saíram, né? Por suas razões. Deixa sua mensagem, sua assinatura final. E antes de você fazer isso, eu quero já te agradecer por essa disponibilidade, por esse seu jeito alegre, cheio de energia. Né? Então, muito obrigada mesmo. Gratidão. Eu que agradeço. Puxa, as pessoas cruzam o nosso caminho, né, Samara, a todo momento. Tem as que permanecem no coração. Então, hoje eu estava pensando assim, a felicidade que foi de estar aqui em tão pouco tempo e ter conhecido pessoas tão queridas e tão acolhedoras, e tu é o exemplo disso, né? De transformar essa Casa Amarela nesse sonho, né? Que tu tem e que tu abre aos outros. Eu acho que isso é um desprendimento que não é todo mundo que tem. Então, eu só tenho a te agradecer pela tua receptividade e agradecer as pessoas que estão conosco, as que viram hoje, as que vão ver depois, né? Que vai ficar gravado. E que a mensagem que tu me pedisse é: não deixe para curar as suas dores tarde demais. Porque nós temos essa vida. Né? Nós partimos do princípio que nós temos essa vida. Isso. Então, e que a gente sempre tem a oportunidade de sermos pessoas melhores. Nos meus 50 anos, eu tenho 51 hoje, tenho coragem de poder recomeçar algo novo. Se tratar com terapias é se permitir, se conhecer e sair de alguma angústia, de algum problema que você tem, para ser uma pessoa melhor. Melhor não só para a gente, principalmente para a gente, mas também para as pessoas que a gente convive. Né? Porque a gente se tornando pessoas melhores, a gente transforma todo ao redor da gente. A nossa família e as pessoas que a gente conhece, que a gente convive. Né? E eu acho que isso é a mensagem mais importante. Não deixe para depois, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Né? A gente precisa aprender a viver o hoje. Isso para as pessoas refletirem. Viver o agora. O ontem já foi embora. O amanhã, quando chegar, já é hoje. Então, não existe já é hoje. Amanhã. Sim, já é ontem. Porque não existe amanhã. Chegou, já é hoje. É o presente. Por isso é chamado presente. E é um presente. Mas que nós estamos o tempo todo ignorando e rejeitando esse presente. Para viver no futuro que não existe e no passado que já passou. Que já foi. Né? Então, viver o agora, cuidar de você agora, não é amanhã, é hoje. Pois tá, minha querida. Um beijo bem grande. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tá? Eu aguardo os contatos. Fiquem com Deus. Beijo. E até beijão. Tchau, tchau. Até. Tchau.